Antes mesmo de entender o mundo, eu já estava tentando escrevê-lo. A escrita sempre foi o meu jeito de organizar sentimentos, de criar mundos, de conversar comigo mesmo. E hoje eu queria compartilhar um pouco dessa relação com vocês, porque a escrita não só me trouxe até aqui, como tá me levando a escrever o meu primeiro livro. Quando eu estava organizando as ideias para esse vídeo, eu tentei lembrar algum ponto que marcou o começo dessa minha relação com a escrita, mas eu não consegui identificar. Mas desde que eu me lembro, eu escrevo coisas, eu escrevo poemas, eu escrevo sentimentos, eu escrevo trechos de histórias. Inclusive, tem uma foto minha que eu gosto muito, que eu acho que eu estava na alfabetização. E nessa foto dá pra ver que eu tô lendo um texto que eu escrevi em algum evento da escola. Não me lembro sobre o que é a história, mas enfim, eu era muito nova e eu já estava escrevendo alguma coisa. Um outro momento muito marcante pra mim foi no quando meu avô faleceu, o pai do meu pai, quando ele faleceu. Eu já fazia muitos anos que eu não encontrava com ele, porque ele morava aqui em São Paulo, e na época eu morava em Recife. Fazia anos que eu não encontrava com ele, então a gente não tinha uma relação muito próxima. E quando eu fiquei sabendo da notícia, eu não processei muito bem a informação, eu só aceitei, mas não processei a informação. E no dia seguinte, quando eu estava no colégio, a gente estava numa aula de matemática, eu me lembro até hoje, estava numa aula de matemática, eu estava sentada junto de uma amiga e eu estava escrevendo no meu caderno alguns poemas sobre esse acontecimento, porque essa era a minha forma de processar minhas emoções. Enquanto eu estava escrevendo, a minha amiga estava lendo o que eu estava escrevendo e aí ela percebeu que eu comecei a ficar um pouco emocionada, e aí ela se emocionou, aí eu e ela começou a chorar, e aí eu saí da sala, a professora falou, vai lá ver o que tá acontecendo. Enfim, foi um momento muito marcante pra mim, e a escrita estava presente nisso, porque foi a minha forma de processar aquele sentimento. Eu tava dando uma olhada também nos meus cadernos antigos, eu tenho dois deles aqui, eles estão bem utilizados, bem escritos, porque nesses cadernos eu sempre gostei muito de não só usar como diário para escrever meus pensamentos e o que eu sonhei e o que estava acontecendo na minha vida, mas também tem desenhos aleatórios que eu fiz, tem memórias físicas de eventos, de acontecimentos, fotos, enfim, tem muita coisa dentro desses cadernos e de tempos em tempos eu gosto de dar uma folhada por eles e reler algumas coisas. É muito comum quando a gente revê coisas da nossa infância e da nossa adolescência, a gente pensar, meu Deus, como que eu escrevia uma coisa dessa? A gente acaba pensando de uma forma relativamente negativa sobre o nosso eu do passado. Só que quando eu leio meus poemas antigos, eu penso, nossa, eu era muito boa nisso. O que foi que aconteceu? Eu acho que o tempo foi passando e eu fui lidando com as emoções de formas diferentes e fui me distanciando da escrita, principalmente da poesia, porque era a minha principal forma de escrita nessa época. Eu sinto que eu preciso voltar. Eu preciso me reconectar com a escrita criativa, porque hoje em dia a escrita é o meu trabalho. Eu escrevo conteúdo para marcas. Então, eu escrevo constantemente, só que não de uma forma como eu fazia nessa época daqui. Uma coisa que era muito comum de eu escrever era trechos de histórias que surgiam na minha cabeça. Não tinha um começo, não tinha meio, não tinha fim, era só um trecho, como se você tivesse entrado em alguma cena e capturado aquele sentimento. Campos floridos, céu azul. Nós dois deitados na grama, sob uma árvore de folhas pequenas e tronco largo. Olhamos para o céu por entre as folhas e tentamos imaginar formas para as nuvens, as poucas que lá estão. Mãos dadas em meio às flores brancas e amarelas. Nos olhamos, apenas virando a cabeça. Com a mão esquerda, ele toca meu rosto, me beija, acaricia meu cabelo. Nenhuma palavra é pronunciada. Nos entendemos com olhares. Olhares sinceros, verdadeiros, olhares apaixonados. Muriel Gun Oliveira, 2012. Se os olhos são as janelas da alma, as minhas estão alagadas, afogando todo o brilho que um dia tive. Meu coração transborda dores acumuladas, arrependimentos e vários e se. Seria um bom momento para ir? Um bom momento para tentar ficar? Um bom momento para me amar? 25 de abril de 2017. Eu era boa!
Vocês viram no último vídeo que eu organizei um pouco a ideia geral do livro, só que aqui eu quero me aprofundar um pouco mais nisso e, de fato, começar a escrever. Para eu conseguir estruturar bem direitinho essa história, além daqueles post-its ali, que é um planejamento muito geral, eu tô dando uma estudada em alguns métodos de escrita. Não sei se seria método de escrita, mas de estrutura de história. Existem diversos por aí, então os que eu tô me baseando são a jornada do herói e os 3 atos. A jornada do herói, ela consiste em 12 etapas e os 3 atos clássicos são 3 atos. Para construir a minha história, eu vou combinar esses dois, porque aí eu consigo estruturar essas 12 etapas dentro dos 3 atos. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas enfim, tá na minha cabeça, tá tudo certo. E aí tem 2 livros que eu gosto bastante, que eu quero usar também como inspiração nesse processo criativo. O primeiro deles é Sobre a Escrita, do Stephen King, e o segundo é Consider This, eu acho que é isso o nome. Consider This, Considere Isso, acho que é o nome, em português, que é do Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk, Chuck Palahniuk. Ele é o autor de Clube da Luta. Tá. Então, a estrutura base: jornada do herói e 3 atos. Eu tô lendo aqui porque eu não decorei todas as informações, então eu tô olhando aqui na tela. No primeiro ato, a gente tem o mundo comum e o chamado aventura. No segundo ato, tem a iniciação, provação e recompensa. E no terceiro ato, retorno, ressurreição e elixir. Essa é a combinação das 2 estruturas de história que eu falei agora. No livro do Stephen King, sobre a escrita, ele fala sobre permitir que o personagem evolua organicamente, usar o e si como catalisador inicial da trama. E o último tópico é sobre construir sobrevivência do personagem, que faz com que surjam cenas, diálogos e conflitos. Já no livro Considere Isso, do Chuck Palahniuk, ele fala sobre você usar capítulos template. E aí você repete esses capítulos template durante o livro e vira uma estrutura invisível que o leitor acaba não percebendo que existe, mas que pro escritor faz muita diferença. Isso daqui é um ponto muito importante. Ele fala sobre o poder da ambiguidade, deixando ideias abertas ou indecididas, criando tensão e profundidade. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer no meu livro. Eu quero que as pessoas interpretem, eu quero que as pessoas criem teorias, eu quero que quem tá lendo fique se questionando sobre o que tá acontecendo e que no final, não necessariamente no final, mas é que não exista uma explicação óbvia pra solução do livro, sabe? Então, pra começar, tem uma outra forma que eu quero tentar, que eu vi uma escritora falando sobre no canal dela no YouTube. Ela cria uma tabela no Google Docs, e aí na coluna da esquerda ela escreve capítulo e o número do capítulo, e na coluna da direita ela escreve um resumo do que vai ter dentro daquele capítulo. Legal, tô animada. Acho que antes de aprofundar na escrita aqui, eu vou escrever algumas coisas aqui.
Consegui avançar bastante já e tô bem feliz com o que eu consegui até agora. Primeiro eu comecei escrevendo aqui no caderno, como vocês viram, deu pra dar uma boa clareada no rumo inicial que a história vai tomar e como eu vou contextualizar certas coisas, começando pela etapa do mundo comum e indo pro incidente iniciante. Deu pra clarear muito, como eu falei. Eu consegui escrever uma estrutura para os capítulos iniciais e como cada coisa vai ser descrita para poder começar a de fato escrever a história. Então esse começo tá sendo super importante para eu conseguir organizar as ideias, sabe? Eu acho que esse é o propósito principal desse vídeo aqui, era eu conseguir organizar minhas ideias melhor do que em post-it, porque os post-its, por mais que tenha me dado uma mínima clareza, eu precisava passar dali pra cá. Ali tem meia dúzia de palavras em cada post-it. Aqui eu consigo detalhar um pouco mais como que vai ser descrita cada coisa. Com as pesquisas que eu fiz usando o ChatGPT, me deu um norte sobre o que é que eu preciso estudar mais aprofundadamente. Aprofundadamente? Mais aprofundadamente. Essa palavra tá estranha. Enfim, com mais profundidade. Então, eu já li uma boa parte desse livro do Stephen King, sobre a escrita, e eu quero ler o livro do Chuck Palahniuk, pra, enfim, entender um pouco mais sobre o que que ele tá, sobre qual que é a proposta dele de escrita criativa. Eu não vou gravar todas as etapas do meu processo de escrita, porque senão vai ficar uma coisa cansativa, só vocês olhando pra mim assim. Então, eu vou continuar escrevendo meu livro. Tô gostando bastante do que eu tô fazendo até agora. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouco desse processo, de como eu tô usando o ChatGPT como ferramenta no meu processo de escrita e como tá sendo estruturar tudo isso. Existem outras ferramentas que eu já uso, que eu não mostrei aqui, mas que talvez eu mostre em ferramentas futuras, que são um pouco mais visuais para poder organizar qual que vai ser a estética, qual é o visual que eu quero que as pessoas imaginem. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre essas ferramentas em outro vídeo, mas pra esse daqui acho que deu pra avançar bastante e eu tô bem feliz com o resultado até agora. Espero que esse livro não leve 3 anos pra ser escrito. Eu espero que eu consiga escrever. Eu espero muita coisa, né? Ô, Aiva, tá balançando minha câmera aqui, querido. A gente vai descer, eu sei que tá na sua hora, faltam 10 minutinhos. Tô só gravando o encerramento aqui e aí a gente vai, beleza? Não se mexe. Show? Enfim, não quero levar 500 anos pra escrever esse livro. Eu quero terminar esse livro dentro desse ano. O cachorro tá se mexendo aí atrás. Paciência, gente. Muito obrigada por terem assistido. Se você assistiu até agora e também escreve alguma coisa, deixa nos comentários quem é a sua principal inspiração literária. Eu vou adorar conhecer um pouco mais sobre as inspirações das outras pessoas. Nesse exato momento, eu tô com 92 ou 91? Deixa eu ver. 94! Nesse exato momento eu tô com 94 inscritos, então se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve. Eu nem vejo a hora de poder chegar em 100 inscritos, faltam só 6. Então, por favor, não se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever. Sim, por favor, se inscrevam. Enfim, é isso que eu tenho pra hoje. Um beijo e até o próximo. Tchauzinho!